melhor governo é o que menos governa. O melhor governo é o que absolutamente não governa. Essas são máximas de Henry David Thoreau, escritor americano do século XIX. Ele nasceu em 1817 e morreu em 1862. Em 1849 ele escreveu esse livro aqui, A Desobediência Civil, livro que inspirou autores como Martin Luther King, o pastor Batista, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e o estadista Mahatma Gandhi, que com a política do Satyagraha, da não violência, lutou pela independência da Índia como colônia da Inglaterra, né, no século XIX. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alisson e hoje a gente vai falar sobre política. Bom, para Thoreau, o Estado é mau, o ser humano é bom, mas o ser humano, sob a tutela do Estado, acaba se tornando igualmente mau. Thoreau começa rebatendo as razões de ser do Estado. Uma primeira razão é que o Estado ajuda a desenvolver o comércio, a tecnologia, e ele rebate da seguinte maneira: o caráter inerente ao povo americano é que fez tudo o que foi realizado e teria feito ainda mais se o governo não houvesse, às vezes, se colocado em seu caminho. Portanto, o governo muitas vezes é um obstáculo ao gênio de um povo, ao empreendedorismo individual de uma nação. Uma segunda razão de ser que costumam dizer a respeito do Estado é de que ele é importante para promover leis justas que façam com que os seus cidadãos convivam bem, né? Thoreau ele fala que as leis, segundo ele, nas palavras dele, né, a lei jamais tornou os homens mais justos e, por meio de seu respeito por ela, mesmo os mais bem-intencionados transformam-se diariamente em agentes de injustiça. Durante o momento que o Thoreau escreve, estava ocorrendo dois fatos históricos, que era a escravidão e a guerra contra o México. E o Thoreau ele fala assim que ele não pode ser conivente com um governo que tem o seu semelhante como escravo, ou mesmo que busca invadir um país e tirar a liberdade de um povo. Nas palavras dele, ele diz o seguinte: não posso por um instante sequer reconhecer como meu governo uma organização política que é também governo de escravos. E ainda, o que torna este dever ainda mais urgente é o fato de que o país invadido não é o nosso, mas é nosso o exército invasor. O dever urgente aí é de resistir ao Estado, né? Então, assim, ele mostra que existem leis injustas e que aqueles que compactuam com isso se tornam igualmente injustos, né? Ainda ele diz que o verdadeiro patriotismo está em corrigir o governo quando ele está empreendendo uma lei injusta. Nas palavras dele, a leve censura a que a virtude do patriotismo encontra-se, normalmente sujeita a exercida com mais probabilidade pelos homens nobres, aqueles que, embora desaprovando o caráter e as medidas do governo, dão a ele a sua lealdade e seu apoio, são indubitavelmente seus defensores mais conscienciosos e frequentemente tornam-se os mais sérios obstáculos à reforma. Então ele diz que aquele patriota que cegamente segue a lei acaba aí sendo um obstáculo para a melhora do governo, né? Segue as leis injustas, no caso, né? Uma terceira razão de ser do Estado é que ele traria proteção à família e à propriedade, né? Mas o Thoreau ele coloca a seguinte questão: experimente você parar de pagar imposto ao Estado e veja o que ele vai fazer com a sua família e com a sua propriedade. Nas palavras dele, ele diz o seguinte: o cerne da questão é que não podem dispensar a proteção do governo existente e temem as consequências que possam advir para suas propriedades e suas famílias da desobediência a ele. De minha parte, não gostaria de pensar que alguma vez tenha confiado na proteção do Estado. No entanto, se nega a autoridade do Estado, quando ele me apresenta a conta dos impostos, logo ele irá se apossar de meu patrimônio e dissipá-lo, molestando-me assim interminavelmente, bem como aos meus filhos. Isso é injusto. Então, é como se fosse uma máfia, né? Você paga o Estado para ele te proteger dos outros, mas também te proteger de si mesmo, né? Dele mesmo, né? Há ainda uma quarta razão de ser do Estado, que um teólogo chamado William Paley falou, que se é impossível resistir ao Estado, então seria um sinal de Deus de que ele não se deve resistir a ele. E a esse respeito,
o Thoreau argumenta o seguinte: mas Paley parece jamais ter contemplado os casos aos quais não se aplicam as regras da conveniência, em que um povo, tanto mais que um indivíduo, tanto quanto o indivíduo, deve fazer justiça custe o que custar. Ou seja, para Paley, mesmo que você perca aí uma demanda contra o Estado, há demandas que merecem ser combatidas, ainda que a vitória não seja certa, né? Então Paley se pergunta, né? Já que as razões de ser do Estado não são tão óbvias assim, né? Por que há um marasmo aí em combater o Estado, né? E ele argumenta em dois sentidos. O primeiro seria do auto-engano e o segundo seria aí de que o remédio para o mal do Estado é pior do que o próprio mal do Estado. Bom, com relação ao auto-engano, ele comenta o seguinte: os governos demonstram até que ponto os homens podem ser enganados ou enganar a si mesmos, né? E nisso de enganar a si mesmo, ele fala dessa consciência, digamos, cristã, que se exerce na teoria, mas não se exerce na prática, né? Ele fala assim: através de certas observâncias exteriores, de umas poucas preces e de andarem por um determinado caminho reto, porém inútil, de tempos em tempos salvar suas almas. Quer dizer, as pessoas, através de um caminho reto e inútil, esperam salvar suas almas. Reto porque tem uma boa consciência da coisa, inútil porque não a exercem na prática, né? No resumo de Thoreau, ele diz o seguinte: há 999 defensores da virtude para cada homem virtuoso. Ou seja, né, há mais pessoas que propalam e propagam a virtude do que exercem a virtude, né? Bom, além desse auto-engano, a outra razão é que o remédio seria pior do que o veneno, né? Diz ele: leis injustas existem, devemos contentar-nos em obedecer a elas ou esforçarmos-nos em corrigi-las. Os homens geralmente pensam que devem esperar até que a maioria seja persuadida a alterá-las. Pensam que, se resistissem ao governo, o remédio seria pior que o mal. Mas é culpa do próprio governo que o remédio seja efetivamente pior do que o mal. E ainda fala que, se a injustiça tem uma mola, polia, cabo ou manivela exclusivamente para si, talvez possamos questionar se o remédio não será pior que o mal. Mas se ela for de natureza tal que exige que nos tornemos agentes da injustiça para com os outros, então proponho que violemos a lei. Ou seja, o pior mal não é combater o governo, mas é você se tornar mal, né? Então ele fala a respeito de três situações, né? A situação do soldado, a do coletor de impostos e a do cidadão. O soldado, ele diz a respeito daquele que segue cegamente a lei, né? Geralmente a gente elogia, né, um fuzileiro naval por causa da sua eficácia, da sua força, né? Ele apresenta um outro quadro aqui. Diz ele: visite um arsenal da marinha e contemple um fuzileiro naval. Alguém que o governo americano pode fazer, ou que um homem pode fazer com sua magia negra. Uma mera sombra e reminiscência de humanidade. Um homem amortalhado em vida, de pé, mas já sepultado em armas, com acompanhamento fúnebre. A grande maioria dos homens serve ao Estado desse modo, não como homens propriamente, mas como máquinas, com seus corpos. São o exército permanente, as milícias, os carcereiros, os policiais, os membros da força civil, etc. Na maioria dos casos, não há um livre exercício, seja do discernimento ou do senso moral. Eles simplesmente se colocam ao nível das árvores, da terra e das pedras. Tais homens não merecem respeito maior que um espantalho ou um monte de lama. Então aqui ele fala assim que uma pessoa, um soldado que incorpora acriticamente, sem reflexão, aí as leis injustas que propõem que ele execute, né, seria aí uma espécie de robô, né, e que ele age contra a própria consciência, contra a própria humanidade, já que a consciência aí é inalienável da condição humana, né. Por outro lado, ele também fala a respeito dos soldados que, diante de leis injustas, desertam, né? Diz ele o seguinte: o soldado que se recusa a servir numa guerra injusta é aplaudido por aqueles que não se recusam a sustentar o governo injusto que faz a guerra. Ou seja, o cara deixa de fazer a guerra, sofre as consequências disso,
O povo que aplaude isso é o mesmo povo que continua pagando os impostos para esse governo que insiste na guerra e que vai substituir com esses impostos um novo soldado para continuar a guerra, né? Bom, a respeito do coletor de impostos, né? Quando você se recusa a pagar e vem o cara que vai te ameaçar, né? Com a prisão, né? Diz ele o seguinte: o coletor de impostos, meu semelhante, é exatamente o homem com quem tenho de tratar, pois afinal é com homens que brigo e não com pergaminhos. E ele escolheu voluntariamente ser um agente do governo. Mais adiante: se o coletor de impostos ou qualquer outro funcionário público perguntar-me, como um deles já o fez, mas o que devo fazer? Minha resposta será: se deseja realmente fazer algo, peça demissão. Quando o súdito recusar sua lealdade e o funcionário demitir-se de seu cargo, então a revolução terá se realizado. E mais adiante ele diz ainda: quando me deparo com um governo que diz teu dinheiro ou tua vida, por que deveria apressar-me em dar-lhe meu dinheiro? A respeito de esperar a consciência, a lei se adequar à consciência do que é certo, ele diz o seguinte: quando a maioria finalmente votar a favor da abolição da escravidão, será porque esta lei é indiferente, ou porque não haverá senão um mínimo de escravidão a ser abolida por meio do voto. E aí, diante dessa acusação da hipocrisia do povo, né, de que deveriam parar de pagar o imposto, vocês poderiam pensar, tá, e ele não foi hipócrita, não deixou de pagar o imposto? De fato, ele deixou de pagar o imposto e foi preso por isso. Na verdade, foi preso por um único dia, né? Mas, e outras vezes, outros tantos amigos dele pagaram imposto para que ele não fosse preso, né? E a respeito dessa experiência, ele diz o seguinte: fala ele, não pago imposto individual há 6 anos. Por causa disso, certa vez fui colocado na cadeia por uma noite. Não pude deixar de ficar impressionado com a insensatez daquela instituição que me tratava como se eu fosse um mero amontoado de carne, sangue e ossos, pronto para ser aprisionado. Estranhei que ela tenha concluído, por fim, que aquele fosse o melhor uso que se poderia fazer de mim e que não tenha pensado em aproveitar-se de meus serviços de algum modo. Não me senti aprisionado sequer por um momento, e aqueles muros pareceram-me um enorme desperdício de pedra e argamassa. Eles claramente não sabiam como tratar-me, mas portavam-se como pessoas mal educadas. Em cada ameaça, em cada cumprimento, havia um disparate para pensarem que meu maior desejo era estar do outro lado daquele muro de pedra. Como não podia alcançar-me, resolveram punir-me meu corpo. Vi que o Estado era responsável e que não sabia distinguir seus amigos de seus inimigos, e perdi o resto de respeito que ainda nutria por ele e tive pena dele. Portanto, o Estado nunca enfrenta intencionalmente a consciência intelectual ou moral de um homem, mas apenas seu corpo, seus sentidos. Não está equipado com inteligência ou honestidade superiores, mas com força física superior. Não nasci para ser forçado a nada. E então ele convoca seus cidadãos a agir como ele, né? A se recusar a pagar imposto para um Estado injusto, né? Um argumento que ele utiliza é que é o seguinte: se um vizinho rouba teu dinheiro, você vai correr atrás disso. Mas se o Estado rouba teu dinheiro através dos impostos que não são convertidos aí em benefícios e serviços, as pessoas ficam de boa, né? Então ele argumenta da seguinte maneira: se teu vizinho te rouba um único dólar, não te contentarás em saber que foste roubado, ou em dizer que o foste, nem mesmo em pedir que ele pague o que te deve, mas tomarás providências efetivas para obter de volta toda a quantia e, ao mesmo tempo, para que não sejas novamente roubado. Outro argumento dele é com relação à própria sobrevivência, né? Ele fala assim: não resistes tão obstinadamente ao frio e à fome, aos ventos e às ondas? Submetes-te serenamente a 1000 necessidades semelhantes. Quer dizer, se você é capaz de resistir ao frio e à fome para sobreviver, se o Estado ameaça a tua sobrevivência, por que você não resiste a ele, né? Igualmente. E aí ele conclui assim que há um progresso da humanidade, de que a monarquia absolutista cedeu à monarquia constitucional
e esta a democracia. Mas a vontade da maioria ainda não é o valor político supremo como uma ordem de governo, mas sim o indivíduo e o atendimento à própria consciência. Com relação à consciência do indivíduo, diz ele: deve o cidadão renunciar sua consciência em favor do legislador? Então, por que todo homem tem uma consciência? Penso que devemos ser homens em primeiro lugar e depois súditos. Assim como ele critica o fuzileiro naval, ele também critica o legislador, que faz leis mais como retórica do que por um atendimento à verdade. Diz ele: a verdade do advogado não é a verdade, mas coerência, ou uma conveniência coerente. E ainda, nenhum homem com gênio para legislar apareceu na América. Eles são raros, até na história do mundo. Existem oradores, políticos e homens eloquentes aos milhares, mas ainda não abriu a boca para falar aquele interlocutor capaz de resolver as questões mais discutidas do momento. Amamos a eloquência pela eloquência, e não por qualquer verdade que possa exprimir, ou por qualquer heroísmo que possa inspirar. Nossos legisladores ainda não aprenderam o valor comparativo que tem o livre comércio e a liberdade, a união e a retidão para uma nação. Não tem gênio ou talento para as questões relativamente modestas de tributação e finanças, comércio, manufaturas e agricultura. Se nos deixássemos guiar exclusivamente pela palavrosa sabedoria dos legisladores do Congresso, sem que esta fosse corrigida pela oportuna experiência e pelas efetivas reclamações do povo, os Estados Unidos não sustentariam por muito tempo o lugar que ocupam entre as nações. Então, para Thoreau, a consciência é o que deve reger o ser humano. Diz ele: a autoridade do governo é ainda uma autoridade impura. Para ser rigorosamente justa, ela deve ter a sanção e consentimento dos governados. Não pode ter nenhum direito puro sobre minha pessoa e meu patrimônio, apenas aquele que lhe concedo. O progresso de uma monarquia absoluta para uma monarquia militar, para uma monarquia limitada, e desta para uma democracia é um progresso no sentido de um verdadeiro respeito pelo indivíduo. Mesmo o filósofo chinês foi sábio bastante para ver no indivíduo a base do império. Será a democracia, tal como a conhecemos, o último desenvolvimento possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? Jamais haverá um Estado realmente livre e esclarecido até que este venha a reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual deriva todo o seu próprio poder e autoridade e o trata de maneira adequada. Bom, gente, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau.